Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amado irmão e amada irmã, hoje Deus quer nos trazer várias realidades importantes. Gostaria que você abrisse o seu coração para tudo que Deus tem para falar. Frei Maria Eugênio disse: eu lhes dizia que todos os cristãos sejam contemplativos. Essa é a condição necessária para lutar contra o comunismo. É preciso usar técnica, sim, é verdade, mas a grande técnica é a técnica do Espírito Santo, é ser movido por Deus. Frei Maria Eugênio usa a expressão comunismo para dizer que quando o mundo não é guiado por Deus, entra a ideologia. Nós estamos assistindo isso no mundo de hoje. Todo mundo, todo país, todo o lugar, toda pessoa que não se deixa ser movida por Deus, ela abre espaço para a ideologia. E toda ideologia é ruim. Toda ideologia é ruim. Todas. E as ideologias têm destruído países, as ideologias têm destruído as famílias, as ideologias têm destruído os homens, as ideologias têm destruído as mulheres, as ideologias têm destruído as crianças, as ideologias têm destruído os jovens, as ideologias têm destruído casamentos, as ideologias têm destruído a igreja. Não que a igreja possa ser destruída, porque Jesus prometeu que ela nunca seria destruída, mas ela vai penetrando também na igreja. Então as ideologias é uma praga, que ela vai entrando em tudo que é lugar, em tudo que é ambiente. As ideologias estão nas artes, as ideologias estão nos cinemas, as ideologias estão nas revistas, nos jornais, nas músicas, em tudo. As ideologias estão em tudo. Qual é a técnica? Qual é o modo de vencer tudo isso? Nós precisamos ser guiados por Deus e não pelas ideologias. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Então você não pode ser guiado por ideologia, você tem que ser guiado por Deus. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8,14. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então você é filho de Deus. E como filho de Deus, você deve ser conduzido por Deus. Você deve ser conduzido pelo Espírito Santo. Você não é conduzido, repito, você não é conduzido por ideologia. Você não é conduzido por qualquer sistema que esteja neste mundo. Você é conduzido pelo Espírito Santo. Amém? Você é conduzido pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14. Leia de novo, pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos, todos, todos. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Provérbios, capítulo 16. Provérbios 16, versículo 9. Então, entendeu? A sua vida tem que ser guiada por Deus. A sua vida não é guiada por ideologia. A sua vida não é guiada por ditadores. Foi citado aqui o comunismo. O que o comunismo gosta de ditadores. A sua vida é guiada por Cristo.
Cristo. A sua vida é guiada pelo Espírito. Provérbios capítulo 16, versículo 9. O coração do homem dispõe o seu caminho, mas é o Senhor que dirige os seus passos. Então, isso você precisa entender isso. A tua vida é guiada pelo Espírito Santo, como vimos em Romanos capítulo 8, versículo 14. Agora, você escolhe até os seus caminhos, mas é o Senhor quem dirige os seus passos. Então, na vida de um cristão, ele é guiado por Deus. Na vida do cristão, ele é conduzido pelo Espírito. Na vida do cristão, ele é guiado pelo Senhor. É o Senhor quem guia você, amém? Então, eu tô frisando isso já no começo. Você não é guiado por ideologias. Você não é guiado pelo sistema do mundo. Não, não, não. Você é guiado pelo Espírito. Você é guiado por Deus. Abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não mais satisfareis os apetites da carne. Então você é guiado pelo Espírito, você não é guiado pela carne, você não é guiado pelo mundo, você é guiado pelo Espírito. Então você não é guiado pelo que dita a televisão, você não é guiado pelo que dita artista, você não é guiado pelo que dita a mídia, você não é guiado pelo que dita a política, você é guiado por Deus, você não é guiado pelo mundo, você não é guiado pela carne, você é guiado pelo Espírito, você é guiado pelo Espírito, você é cristão. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de 6 a 7. Atos dos Apóstolos, 16, do 6 ao 7. Paulo e Timóteo estão juntos. E diz a palavra, atravessando em seguida a Frígia e a província da Galácia, foram impelidos pelo Espírito Santo a anunciar a palavra de Deus. Ao chegarem aos confins da Mísia, tensionavam seguir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Ou seja, Paulo era um homem conduzido pelo Espírito, era um homem impelido pelo Espírito Santo. Assim deve ser sua vida. Assim deve ser minha vida. No mundo em que nós vivemos, nós devemos ser impelidos, impulsionados pelo Espírito Santo. É o Senhor quem nos guia. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 13, Êxodo, capítulo 13, versículo 21. Êxodo, capítulo 13, versículo 21. Deus tinha libertado aquele povo do Egito. Eles estavam há 430 anos escravos no Egito. O Senhor o libertou e diz a palavra, Êxodo 13, 21. O Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvens para guiá-los pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para alumiá-los, de sorte que podiam marchar de dia e de noite. Então olha que palavra bonita, de dia e de noite. Quem é que guiava eles? O Senhor. Quem que guiava eles perante os perigos do deserto? O Senhor. Quem cuidava deles diante do perigo do faraó? O Senhor. Então eu quero que você entenda isso. Diante dos perigos do mundo, quem é que guia, quem é que cuida, quem é que protege? Os nossos caminhos devem ser conduzidos por Deus. Então, de novo, o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvens para guiá-los pelo caminho. Ou seja, qual é o caminho que eu vou seguir, Jesus? Qual é o caminho que eu vou seguir, Senhor? Eu vou te guiar. Então o meu caminho é seguido e traçado por Deus. E não é o mundo que dita. Não é o mundo que dita. Isaías 48. Isaías 48.
Isaías 48, 17. Isaías 48, 17. Eis o que diz o teu Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te dá lições salutares, que te conduz pelo caminho que deve seguir. Entendeu? Ele é o Deus que nos conduz, Ele é o Deus que nos ensina, Ele é o Deus que nos mostra o caminho. Nós não precisamos de outro caminho. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então cuidado para que você não se deixe levar pelo que o mundo está ditando. Irmão, escuta o que eu estou falando. O mundo está ditando o caminho que você deve seguir. Só que o mundo que o caminho está te ditando é um caminho de ideologia. Então, para o mundo vale mais a palavra dos ditadores, para o mundo vale mais a palavra de Karl Marx, por exemplo, do que a palavra de Cristo. Cuidado. O mundo que nós vivemos valoriza mais a palavra de um filósofo que morreu doido. Eu não estou falando nem só de Marx, estou falando de vários agora. O mundo valoriza filósofos que morreram doidos, se suicidaram, não foram felizes na sua vida, cheios de vícios, não conseguiam governar nem eles mesmos, e o mundo dá mais crédito a essas pessoas que tinham suas vidas destruídas e destruíam a vida de outras pessoas, mas por causa de alguma coisa, por alguma situação, seus escritos ficaram famosos e conhecidos, e agora muitos valorizam mais essas pessoas do que o Senhor, do que Cristo. Eu sou o Senhor teu Deus que te dá lições salutares, que te conduz pelo caminho que deve seguir. E Deus te mostra qual é o caminho que você deve seguir. Eu volto ao livro. No comunismo, no ateísmo, temos uma ação do demônio. No comunismo, no ateísmo, temos uma ação do demônio. Não uma possessão com manifestações exteriores, como se acredita, mas temos uma verdadeira ação do demônio que inspira e trabalha, e isso vocês podem ver em seus métodos. Como diz nosso Senhor, o demônio é o pai da mentira, ele mente sempre. Gente, em toda ideologia, o demônio está por trás. Porque o que é uma ideologia, gente? É uma mentira. É uma mentira. É uma mentira que destrói valores. Toda ideologia destrói valores. Por exemplo, estamos falando aqui do comunismo, que promete que vai dar direitos iguais para todo mundo. Mentira, mentira. Em todo comunismo, o povo sofre, e o ditador tá esbanjando, o ditador esbanja, a elite esbanja e o povo sofre. Mentira, 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 é sempre uma mentira. Toda ideologia é mentirosa. Ideologias contra as mulheres, parece que está valorizando a mulher, pelo contrário, está destruindo as mulheres. Ideologia em favor dos homens, está achando que está valorizando os homens, está destruindo os homens. Ideologia para as nossas crianças, está ajudando as nossas crianças, está nada, está destruindo as nossas crianças. Ideologia é porcaria, ideologia deve jogar na lata do lixo. Não deixe ideologia entrar na sua casa, não deixa. Vai destruir sua família, vai destruir seus filhos, vai destruir seu casamento. Ideologias que destroem casamento, ideologias que destroem tudo. Eu não quero aqui ficar dando nome. E é tão grave o que eu estou falando aqui, é tão grave, você não tem noção, é tão grave o que eu estou falando aqui. E a coisa está tão feia, porque é o seguinte, as ideologias, elas não são... Porque, veja bem, o evangelho de Jesus Cristo é uma proposta. Eu não estou te obrigando a viver isso aqui. É uma proposta. Se você quiser, você vive. Se você não quiser, você não vive. Agora, as ideologias não são colocadas como propostas. As ideologias estão sendo colocadas como imposição. Sabe por quê?
Porque se você não aderir à ideologia, você é preconceituoso. Se você não aderir à ideologia, você vai ser perseguido, você vai ser taxado que você é moralista, que você é preconceituoso, papapá e papapá. Então, assim, está acontecendo no mundo uma imposição. Onde ou você adere ou você adere. Porque se você não adere, você é perseguido. Se você não adere, você é taxado de preconceituoso. Se você não adere, você vai ter problemas na sua vida. Então vai por mim, está acontecendo uma imposição. E deixa eu te falar uma coisa muito séria. É uma imposição tal, uma imposição tal, uma imposição tal. E todo o sistema está a favor das ideologias. Porque ideologia também tem muito dinheiro envolvido. É tão verdade que eu não posso aqui falar abertamente para você tudo que eu sei. Não posso. Não posso. Porque eu estou numa rede social que não me permite isso. Se eu falar aqui abertamente, começar a citar nomes, começar a falar nomes, começar a citar ideologia por ideologia, começar a denunciar, falar nome, onde que está incutido, tal. Eu sei um monte de coisa, eu gostaria de te falar, minha língua está coçando aqui. Minha língua está coçando para falar para você. Mas eu não posso. Você tem medo? Não, não tenho medo. Eu tenho só prudência. Eu não posso agora destruir esse meio de evangelização que eu estou tendo aqui com você antes do tempo. Então o que eu quero dizer? Se eu falar tudo que eu tenho para falar, vão me barrar, vão me cortar, vão me processar, vão querer me prender. Mas onde já se viu? Então, eu não tenho... Veja, acaba que eu não tenho tanta liberdade de expressão, acaba que eu não tenho tanta liberdade de opinião, acaba que eu não tenho tanta liberdade de pregar o evangelho denunciando os erros deste século, denunciando os erros deste mundo. Então nós temos que falar nas entrelinhas, nós temos que falar de um jeito que você vai entendendo, e aí é essa forma que nós temos que fazer nos dias de hoje. Vamos falando nas entrelinhas, como Jesus muitas vezes falava, ele usava parábolas, e é isso, nós vamos ter que falar de um jeito diferente, para não bater tanto de frente com esse sistema, porque esse sistema não é o sistema de Cristo, esse sistema é o sistema do anticristo. Então eu só gostaria que você abrisse os seus olhos. O sistema que nós vivemos é o sistema do anticristo, ele está se implantando. Abra sua Bíblia em 1 João, já que eu comecei a falar sobre isso, porque o Frei Maria Eugênio trouxe aqui essa questão de ideologias, né? 1 João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem. Eis que já há muitos anticristos, por isso conhecemos que esta é a última hora. Então tem muitos anticristos no meio de nós, minha gente. Versículo 22. Quem é um mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Ou seja, como é que a gente faz para descobrir o anticristo? Ele nega Jesus, ele nega a igreja, ele nega a fé, ele nega. Então nas ideologias deste mundo, pode ver, nega a fé, nega Jesus, nega tudo, nega a Bíblia, nega a palavra. Então é anticristo. Se não está com Cristo, está contra. Só que eles podem falar das ideologias, nós não podemos falar do evangelho às claras. Então, vai ver se num país comunista você pode falar do evangelho, vai ver se você pode. Vai ver se você pode. Em países comunistas, tem que falar até baixinho. Os padres têm que celebrar a missa escondido. Existem países que os padres, ninguém sabe que ele é padre. Porque se souber,
ele vai ser preso. É que a mídia não mostra tudo para você, meu irmão. A mídia não mostra tudo para você. Tem cristão sendo perseguido, tem cristão sendo martirizado. A mídia não mostra. A mídia vai mostrar para você quando alguém é morto em favor de uma ideologia. Pode ver, quando por causa de uma ideologia alguém morre, é comoção nacional. Todas as mídias e todos os jornais falam, tal pessoa que defendia tal ideologia morreu. Aí todo mundo vai falar disso, vai virar uma comoção nacional, todos os países, todos os jornais. Agora, uma pessoa que morrer por causa da fé, isso não vira notícia. Porque o sistema não está preocupado com isso. Então eu gostaria que você acordasse. Eu gostaria que você abrisse os seus olhos. E com essa pregação hoje você vai entender o porquê que esse mundo está cheio de ideologia. O tema dessa pregação é: o demônio é o príncipe deste mundo. Você vai entender o porquê que esse mundo está cheio de ideologia. Você vai entender porque neste mundo está cheio de coisa que não presta. Porque este mundo, o príncipe deste mundo é o demônio. E se o príncipe deste mundo é o demônio, ele é mentiroso. Mentiroso. As ideologias são mentiras. Todas elas. Todas elas. Estão mentindo para as nossas crianças. Estão mentindo para as nossas crianças que elas podem escolher se ela nasceu homem, ela agora pode escolher se ela quer ser outra coisa. Ideologia de gênero que o Papa Francisco tanto tem falado. Estou falando aqui e louva a Deus porque o Papa Francisco tem falado disso. Ideologia de gênero, soltei o nome de uma aqui. Destruidor. Estão querendo dizer para as nossas crianças que elas desde 4 anos de idade já têm que começar a experimentar determinadas realidades da sua sexualidade. Meu irmão e minha irmã. Veja, eu tenho que já parar por aqui, eu já tenho que parar por aqui. Se eu abrir o jogo para você, você cai para trás. Agora o que não pode é você ficar inocente. O que não pode é você ainda deixar o lixo da ideologia entrar na sua casa. Ora, meu irmão e minha irmã, sabe o que vai acontecer se você entender o que eu estou falando? Você não consegue mais assistir televisão. Você não consegue. Em canal aberto, você não consegue. A não ser os canais cristãos, você não consegue. Porque todo que é lugar aí nessas TV abertas tá cheio de ideologia. E vai destruir sua casa, vai destruir sua família. Nos realities, seja eles quais forem, tá cheio de ideologia. Nos jornais está cheio de ideologia. Nos programas de domingo à noite, no domingo à tarde, tá cheio de ideologia. Tudo tá cheio de ideologia. Tá difícil, tá difícil. É uma cultura que está sendo absorvida pela ideologia. É uma cultura que está ficando ideológica. E por quê? Porque o príncipe deste mundo é o demônio. Eu queria que essa pregação abrisse seus olhos. Eu não posso falar tudo. Mas eu gostaria que o Espírito Santo fosse te ensinando, fosse te mostrando. E que quando você conhece a verdade, logo você tem que saber qual é a mentira. Veja, é simples, gente. Se você conhece a verdade, logo você sabe qual é a mentira. O problema é que o mundo de hoje não está mais sabendo qual é a verdade. Aí quando você não sabe o que é a verdade, você se engana fácil. Qualquer pessoa te engana, aí você vira presa fácil. Então qual é o segredo para não cair na ideologia? É simples, é só você conhecer a verdade, é só você conhecer a Bíblia, é só você conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, Jesus Cristo é a verdade. Se você conhecer a verdade, logo você não vai ser enganado. Então não adianta, pode falar, pode político falar, pode artista falar, pode a mídia falar, tudo o contrário, mas se a Bíblia está falando que é assim, pronto, acabou. Essa é a verdade é Jesus. Eu não vou trocar a verdade da Bíblia, eu não vou trocar a verdade de Jesus pela verdade desse povo. Esse povo não morreu na cruz por você, esse povo não morreu, esse povo não ressuscitou por você. Jesus morreu e ressuscitou por você, entregou uma palavra por você. Não troque Jesus por eles. Não troque.
Então abre seus olhos, meu irmão. E eu tenho certeza que São Miguel Arcanjo, ele está nos ajudando nessa batalha contra o sistema forte do anticristo no mundo. O sistema forte do anticristo no mundo. Deixa eu ver se eu acho uma passagem aqui. Ou você abre os olhos, ou vai ficar muito difícil. Tessalonicenses capítulo 2. Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Segunda Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 em diante. Segunda Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 em diante. Essa pregação é para colocar medo. O Frei fica falando que não pode falar, papapá. Será que não é teoria? E muita gente vai falar assim, é teoria da conspiração. Tá bom. Se você acha que é teoria da conspiração, é porque você ainda está cego. E que Deus possa abrir os seus olhos. Segunda Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 em diante. Ninguém de modo algum vos engane. Porque primeiro deve vir a apostasia. E deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição. O adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino. Tá vendo? Tá na Bíblia, meu irmão. Tá na Bíblia. Primeiro vai vir uma apostasia. Ou seja, as pessoas não vão querer mais a fé. As pessoas vão ter raiva da fé. As pessoas não vão querer Deus. Rejeição total da fé, rejeição total da fé, apostasia, apostasia. Então depois vai se manifestar o filho, o homem da iniquidade, o filho da perdição. O adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino. É isso que nós estamos vendo. Pessoas se levantando contra tudo que é divino. Tudo que é divino. Tudo que não presta pode. Tudo que é divino não pode. Ora, que coisa é essa? Tá aqui, já tá tudo aqui. O adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar o lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. É o ser humano se colocando no lugar de Deus. Não vos lembrais de que vos dizia essas coisas quando ainda estava convosco? Agora sabeis perfeitamente que algo o detém, de modo que ele só se manifestará ao seu tempo. Algo o detém. Porque o mistério da iniquidade já está em ação. O que o Frei está pregando aqui? O mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade já está em ação. Apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então, o tal ímpio se manifestará. Mas o sopro de Jesus, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. Você está entendendo? A Bíblia fala do aparecimento do anticristo, que o mistério da iniquidade já está em ação. Mas claro, ele não vai vencer. O sopro de Deus vai destruí-lo. A vinda de Cristo vai colocar fim a esse império do mal. Mas lembre-se, o demônio é príncipe deste mundo. E a forma que ele age é com mentira. É com mentira. Abra sua Bíblia em João 8:44. João 8:44. Vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai.
Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade. Olha qual é o problema do demônio. O demônio não permaneceu na verdade. O demônio não permaneceu na verdade. O demônio foi criado na verdade. Ele era um anjo bom. Então ele foi criado um anjo bom, ele estava na verdade, ele estava em Deus, mas ele não quis permanecer na verdade. Está aqui na sua Bíblia. Porque a verdade não está nele, a verdade não está nele. Quando ele diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então o demônio, como é que ele age? O demônio age com mentira. Ideologias são mentiras. Todas elas. Todas elas. Vem mascarada de coisa boa, porque é por isso que engana o povo, porque não é uma mentira esfarrapada, não é uma mentira assim, essa ideologia vai destruir você que é ser humano, essa ideologia quer fazer de você até bicho, essa ideologia quer destruir tudo que é de Deus em você, essa ideologia quer destruir sua fé, não, você acha que vai vir assim? O diabo não é besta. A ideologia vai vir mascarada, a ideologia vai vir como se estivesse fazendo bem para o seu casamento, vai vir como se estivesse fazendo um bem para a sua criança. Mentira, 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 mentira. Mas é assim que o diabo age. Abra sua Bíblia em Gênesis. Olha a primeira mentira que o diabo contou aqui. A primeira mentira. Qual foi a primeira mentira que o diabo contou para o ser humano? Gênesis capítulo 3, versículo 4. Gênesis capítulo 3, versículo 4. Adão e Eva tinham falado, nós não podemos comer daquela árvore, nós podemos comer de todas as árvores, menos daquela. Aí a serpente diz, não, tornou a serpente, vós não morrereis. Porque Adão e Eva estavam dizendo para ele, nós vamos morrer, Deus falou que a gente vai morrer se a gente comer. Aí a serpente chega e fala, não, vocês não vão morrer não. Mentira. Mentira. Então é isso que o diabo faz com as ideologias. Ele vai enganando, ele vai enganando, ele vai enganando, ele vai dizendo que é mentira. Não, essa ideologia não vai destruir você não. Essa ideologia quer o seu bem, quer o bem da sua família, a sua liberdade. Mentira, 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 mentira. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Lemos o primeiro livro da Bíblia, a primeira mentira do diabo. Vamos para Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele seduz com o quê? Mentira. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. E o pior, ele está na terra. Sedutor, mentiroso, mentiroso, mentiroso. Demônio é mentiroso. Porque nele não está a verdade. Então, se dá para você entender, demônio nunca consegue falar a verdade. E se ele falar a verdade é porque ele vai falar com mentira junto só para te enganar. Só para te enganar. Ele é o pai da mentira. João 8,44. Nele não há verdade. Apocalipse 23. Apocalipse capítulo 20, versículo 3. Apocalipse 20, versículo 3. Atirou-se no abismo que fechou e selou por cima, para que já não seduzisse as nações até que se completassem 1000 anos. Depois disso, ele deve ser solto por um pouco de tempo. Ele é o sedutor das nações. Ele é o sedutor das nações. O comunismo tem crescido. O ateísmo tem crescido, pasmem, o satanismo tem crescido, o esoterismo tem crescido. Ele é o sedutor das nações. As nações têm se afastado cada vez mais de Deus, essa é a verdade. Você pega uma França. Meu irmão, deixa eu só te ensinar uma coisa. A França foi muito católica. A França já foi um dos países mais católicos que existiu.
O que se tornou a França hoje? Depois de uma Revolução Francesa, um ódio da fé. Agora é a razão, agora é a razão, agora é a razão. Igrejas queimadas, ideologias à torta e à direita. Veja aí as Olimpíadas que aconteceu agora na França, quanta ideologia. Pode ver, pode ver, pode ver, pode ver, pode ver. Perseguição à fé. Eu não posso nem falar tudo que eu sei, meu. Eu tô aqui me policiando. Não pode falar tudo, não pode falar tudo. Mas basta você ser inteligente, basta você procurar. E não procurar nos jornais deles. Não procurar nas informações que eles dão. Não, eles não vão te passar a informação. Você tem que ir para outras fontes, você tem que ir para outros livros, você tem que ver outras coisas. Sedutor das nações. E eu fico feliz pelo que eu estou vendo no nosso Brasil. Por exemplo, vejo sim no Brasil, por exemplo, na madrugada, a gente está reunido com mais de 500 mil pessoas. Isso significa o quê? Está acontecendo um despertar da fé na nossa nação. Mas, por outro lado, se a gente não toma cuidado, muitas ideologias estão entrando aqui. Muitas. Muitas ideologias estão entrando aqui. Através dos filmes, através das séries, através da mídia, através da política. Muitas. No nosso Brasil. Se a gente não abrir os olhos, a gente vai se tornar uma França que está perdendo a fé. Meu irmão, você sabe que é ir para a França? Eu falo porque nossos irmãos estão lá, tá? Nós temos uma comunidade, nós temos 2 comunidades na França. Eu já tive a oportunidade de ir na França, missa de domingo, nas igrejas que eu fui, 40 pessoas na igreja. A maioria delas, 99%, cabecinha branca, já está quase morrendo. Eu falo quase morrendo porque está bem velhinho mesmo. Onde está o povo? Não está. O povo agora vai nos estádios de futebol. Inclusive, eu tive a graça. Quando eu fui para a França uma vez, eu fui, claro, fui para as igrejas, celebrei as missas e tal, mas eu tive a graça. Eu não sou muito de ir para estádio de futebol, não. Mas lá na França eu fui. Fui assistir um jogo de futebol, vocês sabem que eu gosto muito disso. O estádio de futebol lotado, não cabe ninguém. E o ingresso não é barato, não. Eu ganhei a doação para ir para assistir o jogo com uma família que me levou. Então, ou seja, você começou a ver a inversão. Os estádios de futebol estão lotados. As coisas do mundo estão cheias, ingressos caros, as pessoas pagam, as igrejas estão vazias. Isso na França, e não só na França, em outros países. Ele é o sedutor das nações, sedutor das nações, sedutor das nações, sedutor da sua família. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. O que não é de espantar, pois se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, essa é a estratégia do demônio. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Essa é a estratégia do demônio. Ele vem mascarado, ele se disfarça. Parece que é bom, mas não é bom. Então, toda ideologia, esse é o problema dela. Parece ser boa, mas não é. E quando as pessoas estão aí achando que é bom, elas estão sendo iludidas. E as pessoas, desculpa a palavra, elas são bestas. Acredita no que político fala. O político cheio de ideologia na boca, cheio de ideologia em tudo que faz. E as pessoas vão acreditar. E para muitas delas, basta dizer que vai dar uma cesta básica. Basta que vai dar um dinheirinho na conta. Olha aí, as pessoas se deixam vender. Porque é assim que eles agem.
É assim que os grandes agem, é assim que os homens agem para infiltrar o que eles querem. Basta dar para o povo um pedaço de pão e o pão vira uma arma política. Meu irmão, você não, pelo amor de Deus, você não pode ser esse que uma cesta básica compra a tua verdade. Que um dinheiro compra a tua verdade. Que agora porque tal pessoa te dá isso e te dá aquilo, agora ela passou a ser boa porque ela te dá isso e te dá aquilo. E não importa se ela prova coisas imorais, não importa se ela prova ideologias. O importante é que ela me dá comida, o importante é que ela me dá casa. Ei, para com isso, para com isso. Nós não podemos ser desse tipo de gente. Então quer dizer que é isso? Então ele me dá casa, ele me dá o que eu quero, ele me dá ele me dá esse pouco, essa coisa que ainda é pouco, né? Uma cesta básica. Agora, porque ele me dá uma cesta básica, não importa o que ele prega, não importa o que ele pensa, não importa as suas ideologias, nós não podemos nos deixar vender. Não venda a verdade, não venda a verdade. Não tenha rabo preso com o político. Nenhum. Não tenha rabo preso com o político nenhum. Você tem que estar amarrado a Cristo, somente a Cristo, somente a Cristo. E se esse político falar alguma coisa que está de acordo com o evangelho, legal, você bacana, vai, continua assim. Mas se esse político, seja qual for, falar alguma coisa que vai contra a palavra, não tem o rabo preso, não tem rabo preso, não tem rabo preso. Corta relações. Não dê confiança. Cuidado. Mateus capítulo 4. Então você entendeu? O anjo vem disfarçado de anjo de luz. O anjo das trevas vem disfarçado de anjo de luz. Mateus capítulo 4, versículo de 6 a 7. Se és filho de Deus, lança-te abaixo, porque está escrito: Ele deu aos seus anjos ordens a teu respeito, eles te protegerão com as mãos, com cuidado, para não te machucares o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Aí vem o diabo com uma mentira para Jesus. Olha, uma mentira e uma verdade ao mesmo tempo, né? Porque a Bíblia diz que os anjos te protegerão, não é, Jesus? Os anjos te protegerão. Veja, ele vem com a verdade também. Mas na verdade ele manipula a verdade, ele manipula. Veja, ideologia é isso, é uma manipulação da verdade. Então o que o diabo está fazendo para Jesus? Os anjos não te protegem? Sim, isso é uma verdade, os anjos protegem. Então, se atira da ponte e os anjos vão te proteger. Não, você está manipulando, não é para isso. Eu não posso tentar a Deus. Aí Jesus fala: Não tentarás o Senhor teu Deus. Gente, o diabo é assim. O diabo manipula. O diabo está manipulando as consciências. O diabo está manipulando a liberdade das pessoas. Em troca. Veja aqui. Em troca de segurança. Quantas ideologias elas penetram na mente das pessoas? Porque, olha, eu vou te dar segurança, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, mas em troca tira a sua liberdade, em troca manipula a verdade. Então você tem que entender o seguinte: a sua liberdade você não pode vender. Toda ideologia quer tirar a sua liberdade. Toda ideologia quer tirar a sua liberdade. Em troca, ela diz que vai te dar segurança. Em troca, ela diz que vai te dar alguma coisa. Mas ela vai tirar a sua liberdade. A sua liberdade em todos os sentidos. Você tem que fazer o que dita as normas. Você tem que seguir o que dita a ideologia. Se você não seguir o que dita a ideologia, você está fora. Meu irmão, cuidado. Você só é aceito se você segue o que a ideologia manda. Você só é aceito se você segue o que a cartilha manda. No dia que você desviar um pouquinho, você vai ser jogado fora. Mas para seguir o que a cartilha do mundo manda, você não vai conseguir ser cristão. Não é aceito. Porque o que a Bíblia prega vai contra eles. Vai contra o que o mundo prega. Vai contra o que o mundo prega. Vão odiar você? Vão. Abra sua Bíblia em João, capítulo... Evangelho segundo João,
capítulo 15, versículo 18. Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim antes que a vós. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como sendo seus. Mas, porém, como não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos hão de perseguir. Vão perseguir? Vão. Se você não está pronto para isso, cuidado. Talvez você não está pronto para ser de Cristo. E deixa eu falar uma coisa para você. Você tem que entender que vai passando os anos e a coisa vai estreitando. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho 10 anos de padre. Eu me lembro de que quando eu cheguei na minha paróquia, durante 5 anos, eu pude pregar abertamente sobre o que eu quisesse. 5 anos. Tem vezes que eu já soltei essas minhas pregações no YouTube, tem vezes que eu tenho que rever as pregações que eu fiz lá atrás, porque era uma época que eu podia falar o que eu quisesse. Eu podia tocar em qualquer assunto e não acontecia nada. Acontecia nada. O Frei podia chegar na missa e eu falava abertamente com meus fiéis, era propagado aquilo, era colocado no canal do YouTube, acontecia nada, nada. Eu falava o que eu queria. Agora é claro, 5 anos se passaram e eu já não pude mais falar. Claro, o Frei se tornou mais conhecido, isso tudo que eu falo reverbera de uma forma diferente hoje, obviamente. Então, mas não é só porque eu sou conhecido, não. Eu já não posso mais falar as coisas que eu falava antigamente hoje. Então, bastou 5 anos para a coisa avançar de um jeito que o que eu denunciava lá atrás, hoje eu já não posso mais falar tão abertamente como eu falava naquela época. Então, as coisas vão avançando. As coisas vão avançando. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 9 a 10. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 9 a 10. Nós vamos seguir a palavra que eu já li hoje. A manifestação do ímpio será acompanhada graças ao poder de Satanás. De toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. E vai ter prodígios. E parece que esse sistema do anticristo vai trazer prodígios, mas são prodígios enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Aí você que já está ficando assustado, porque talvez tem gente que fala, do céu, o que o senhor está falando hoje? Estou ficando preocupado, é para ficar mesmo. Agora, o que vai salvar você é se você amar a verdade. A única forma de você ser salvo das ideologias, do sistema do mundo atual, é se você tiver amor à verdade. Preste atenção, versículo 10. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem. Porque por não terem cultivado o amor à verdade. Então, se você não cultivar o amor à verdade que está aqui, você não vai dar conta. Por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Então, se você tiver amor à verdade, você não vai se perder. Fique em paz. Eles vão falar, eles vão ditar, eles vão querer impor, mas você vai falar, não, eu não aceito isso aí não. Eu não aceito. Se vocês quiserem viver essa sem vergonha, vocês vão viver, mas na minha casa não. Na minha família não. Ah, então você vai perder benefício. Vamos perder benefício, vamos perder o que quiser, mas na minha casa não entra ideologia, no meu casamento não entra ideologia, na minha família não entra ideologia. Aqui vocês não vão impor. Porque você cultivou a verdade. Aí você vai ter coragem de falar isso. Agora, se você não cultivar o amor à verdade, não sabe nem o que é a verdade, aí, meu irmão, você vai ser enganado. Aí, meu irmão, azar pra você, viu? Azar, você vai ser tragado, é questão de tempo. Cultiva o amor à verdade. É por isso que o Frei,
Eu tenho trazido para você, e eu acho que é uma inspiração de Deus para o meu ministério e para você. Eu tenho agora pregado sempre com a palavra de Deus e com o catecismo da Igreja Católica. O que Deus está fazendo com a gente aqui? Ó? Fica com a Bíblia e com o catecismo. Para você, quando chegar o tempo, você não ser enganado. Se você tiver com isso aqui, ó, ninguém vai enganar você, não. Você vai conhecer a verdade. Quer ver? Eu falei de catecismo, eu quero abrir agora uma página no Catecismo da Igreja Católica. Preste atenção no que eu vou fazer uma pesquisa aqui. Você vai ver o que o Catecismo da Igreja Católica fala sobre isso. Deixa eu ver se me ajuda aqui. Porque o anticristo, o sistema do mal, está aqui na palavra, como você viu, e eu nem estou pregando sobre o anticristo, tá? A pregação não é sobre o anticristo. Ó, abre aí o Catecismo da Igreja, no parágrafo 675. 675. Olha, esse daqui é para a gente cair para trás, esse parágrafo. 675. Antes do advento de Cristo. Então, antes de Jesus voltar, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. O catecismo da igreja está falando que antes de Jesus voltar, a igreja vai passar por uma provação tão grande, vai abalar a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha sua peregrinação na terra desvendará o mistério da iniquidade, ou seja, a igreja vai ser perseguida. A igreja vai ser perseguida. Igrejas queimadas, padres presos, bispos presos. Pregadores silenciados, multas, processos. Vai começar a acontecer uma perseguição. Isso já acontece em alguns países, é porque você não vê, é porque você não sabe, mas já acontece em alguns países. E nessa hora todo mundo vai desvendar o mistério da iniquidade, porque todo mundo vai ver, ora, se está perseguindo a fé. Aí nessa hora que muita gente vai cair a ficha, ué, mas por que está queimando a minha igreja? Ora, mas por que está perseguindo aquele padre que é tão bom? Ah, por que está perseguindo aquele? Ah, só agora você abriu os olhos, só que agora já é tarde, a perseguição está forte agora. E o catecismo da Igreja Católica, Frei Gilson está inventando, Frei Gilson está fazendo teoria da conspiração, eu só estou entendendo que a igreja já escreveu, ó, há muito tempo atrás. Eu só estou entendendo que a Bíblia já disse, ó, há muito tempo atrás. E eu estou antenado, E olha que eu ainda preciso me antenar com muita coisa. Tem vezes que eu não consigo acompanhar tudo ainda não, viu? Tem vezes que eu precisava acompanhar mais coisas, mas não consigo acompanhar tudo. Os bastidores do mistério da iniquidade. E repito, não dá para buscar informação na mídia tradicional, não dá. Não dá para buscar informação verídica nos jornais, não dá. Se você acha que você está sendo informado com jornais de TV aberta, você está sendo enganado. Não dá, tá cheio de ideologia. Sob a forma de uma impostura religiosa. Veja, vou repetir. A perseguição que acompanha sua peregrinação na terra desvendará o mistério da iniquidade sob forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens aparente solução a seus problemas à custa do abandono da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne.
Esta impostura anticrística se esboça no mundo toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica, a qual só pode se realizar para além dela por meio do juízo escatológico. Mesmo em sua forma branda, a Igreja rejeitou esta falsificação do reino vindouro sob o nome milenarismo, sobretudo sob a forma política de um messianismo secularizado, intrinsecamente perverso. Então o mundo vai acreditar que vai chegar o Messias, vai chegar um cara que vai trazer paz, um cara que vai resolver o problema de todo mundo. Eu sei que você está aí, mas quem é? Será que ele já nasceu? Será que não nasceu? Sei lá. Não é assunto da nossa pregação agora isso aí. Eu só quero que você entenda que ele vem. E que já há muitos anticristos no meio de nós. E que o mistério da iniquidade está aí. O mistério da iniquidade está aí. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Para os incrédulos, cujas inteligências o Deus deste mundo, veja, o Deus deste mundo com letra minúscula, o Deus com letra minúscula deste mundo obcecou a tal ponto que não percebem a luz do evangelho, onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o que o diabo fez? O diabo obcecou as inteligências das pessoas. Gente, não é possível, tem horas que eu olho assim, não é possível que as pessoas estão acreditando nisso. Como Chesterton dizia, vai chegar um tempo que nós vamos precisar provar de que a grama é verde. Chegará um tempo que nós precisaremos provar que a grama é verde. Então, tem horas que eu fico assim, eu não acredito que uma pessoa inteligente, que fez faculdade, que estudou, que sabe as coisas, ela não consegue entender que a grama é verde. Esse é o tempo que a gente está vivendo. Por que isso? Para os incrédulos, ou seja, eles não creem, eles não querem saber da verdade, eles rejeitam a verdade. Então, para os incrédulos, cujas as inteligências, o Deus deste mundo obcecou. Esse é o problema, eles estão obcecados por aquela ideologia. A tal ponto que não percebem a luz do evangelho. Então o que acontece? Eles não percebem a luz do evangelho, eles não percebem, eles acreditam na ideologia, eles acreditam no que na mídia está falando, eles acreditam no que o artista está falando, eles acreditam no que o político está falando, mas não acreditam no evangelho. O diabo obcecou a sua inteligência. Só bastava ter inteligência para ver que a grama é verde mesmo. Mas não. Ele vai dizer que a grama é preta. Ele vai dizer que a grama é vermelha. Porque a ideologia dele diz isso. 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar a fé. Tá vendo? Tá tudo na Bíblia, minha gente. Dando ouvidos a espíritos embusteiros, a espíritos mentirosos e a doutrinas diabólicas. Doutrinas diabólicas. De hipócritas e impostores que, marcados na própria consciência com o ferrete da infâmia, proíbem o casamento, assim como o uso de alimentos e tal. E aí Paulo começa a descrever coisas do seu tempo, mas Paulo já está descrevendo o que viria no futuro: falsos doutores, falsos profetas. E se nós vemos, proíbem o casamento, assim como o uso de alimentos que Deus criou para que sejam tomados com ação de graças pelos fiéis, pelos que conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada há de reprovável quando se usa com ação de graças, porque se torna santificado pela palavra de Deus e pela oração.
E aqui já é um outro contexto que Paulo está trazendo da sua época, não é o caso aqui, mas o que você tem que entender é isso aqui. Nos tempos vindouros, alguns hão de apostatar a fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros, espíritos mentirosos, ideologias, doutrinas diabólicas. O nosso mundo está cheio de doutrina diabólica, minha gente. Só que não, lembre-se, o diabo não vai vir com chifre. Não, ele não é bobo. Ele vai vir com a aparência de anjo de luz. Ele vai mostrar que aquilo é bom. Que aquilo é bom. Eu volto ao livro. Quando olhamos para o comunismo e sua propaganda, não podemos deixar de notar isso. Ele é a mentira personificada. Como lutar contra esse poder do demônio? No plano natural, não conseguiremos. Ele é mais astuto que nós. Pela inteligência humana assistida, iluminada pela inteligência diabólica, esse préternatural pode agir, pois tem permissão para iluminar, inspirar, agir, e então o demônio será mais forte do que nós. Isso é tão verdade que nosso Senhor disse que o demônio é o príncipe deste mundo. Ele é o chefe. Você não o expulsará deste mundo, pois lhe pertence. Ele está tão certo disso, que a tentação no deserto que ele fez, pediu a nosso Senhor que partilhasse com ele: se me adorares e me deres este mundo, se me adorares, eu te darei este mundo, porque ele me pertence. Como vamos lutar mesmo no plano natural e técnico, especialmente no plano dessa edificação da igreja para a qual trabalhamos? Não estamos aqui para lutar contra o demônio. O Frei Maria Eugênio está dizendo: nós vamos conseguir expulsar o demônio daqui? Como se ele é o príncipe deste mundo? Eu quero agora mostrar para você que o demônio é o príncipe deste mundo. E quem vai falar isso é Jesus. Abra a sua Bíblia. Em João capítulo 12. João capítulo 12, versículo 31. João capítulo 12, versículo 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será lançado fora o príncipe deste mundo. Quem fala que o diabo é príncipe deste mundo é Jesus. Agora vai em João 14:30. Mais uma vez Jesus vai falar a mesma coisa. João 14:30. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. E Jesus deixa claro, tá vindo aí o príncipe deste mundo, ele não tem nada a ver comigo. Ele não quis permanecer na verdade. João 8:44. Veja, João 14:30. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Mais uma vez, Jesus chama ele do príncipe deste mundo. Agora vá para João 16:11. João 16:11. Mais uma vez, Jesus vai falar que ele é o príncipe deste mundo e que ele já está julgado. João 16:11. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. A verdade é essa, o diabo já está julgado e condenado, mas Deus, ele tem uma permissão para agir nessa terra. Até a volta de Cristo, o diabo vai agir nessa terra. Até a volta de Cristo. E com a volta de Cristo será o ponto final. Até lá, meu irmão, a humanidade vai ser tentada. E Jesus, ele passou pela tentação para passar o que a gente passa. Jesus, ele passou pela tentação porque ele sabia que a tentação é forte do demônio, que tanto que nós sofremos com isso. Jesus quis passar pelo que você passa. E Jesus mostrou para nós como que vence o demônio, com a verdade da palavra de Deus. Toda vez que o demônio chegava para Jesus, Jesus ia com a palavra para cima do demônio, até que o demônio foi embora. Apocalipse capítulo 12.
Apocalipse capítulo 12, nunca se esqueça dessa palavra. O demônio, Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Por isso alegrai-vos, ó céus e todos que aí habitais, mas ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Tá vendo? Essa palavra confirma duas coisas. Primeiro, ele está na terra. Está na terra com raiva, está na terra com ira, está na terra com tudo, está na terra irado, bravo, nervoso, quer destruir você. João 10, 10. O demônio, o ladrão veio para destruir, roubar e matar. Agora, sabendo que pouco tempo lhe resta. Lembra que eu acabei de falar? O tempo dele vai acabar. O tempo dele vai acabar. Mas enquanto não acaba o tempo dele, você tem que permanecer firme. Você tem que proteger sua vida. Você tem que proteger sua alma. Você tem que proteger sua família. Você tem que proteger o seu casamento. Você tem que proteger seus filhos. Você tem que proteger seus netos. E um jeito bom de proteger é não deixar a televisão ligada em tudo que é canal sem filtro. E o jeito de proteger seus filhos é não deixar celular à vontade na mão deles. Tem que ter filtro, tem que ter filtro, tem que ter filtro. Senão vão descarregar ideologia na tua casa, vão descarregar ideologia no seu filho. E aí vai acontecer o que está acontecendo direto. Mas eu ensinei tão bonitinho pro meu filho, ele foi batizado, fez a primeira comunhão, ele foi crismado, eu ensinei tudo para ele e agora meu filho virou a cabeça. Você só esqueceu de uma coisa, que ele estava assistindo tudo no celular. Eu acredito que você educou certinho. Eu acredito que você não ensinou nada de errado para ele. Você só esqueceu de uma coisa. Você não o filtrou. Você esqueceu que ele tem um celular. Televisão, amizades. Algumas escolas e faculdades ideológicas, aonde você perdeu e esqueceu que não era só você que estava educando. E nessa hora você pode ter perdido teu filho, perdido teu neto para a ideologia. Quer proteger? Proteja a tua casa, proteja. Desliga a televisão, filtra o celular. Você que tem filhos novos, abaixo de 14, abaixo de 15 anos, pega pesado. Vocês não vão escutar, não vão assistir tudo que vocês querem dentro dessa casa. Somos nós, os pais, que vamos determinar o que pode e o que não pode. Qual filme vai assistir, qual série vai assistir. Não, esse período é muito importante para proteger das ideologias. Pode prestar atenção. Por que agora querem as crianças? Porque a criança, tudo que você ensinar, ela aprende. É mais fácil. Melhor do que mudar a cabeça dela lá na frente, é melhor já ela crescer com isso. Mudar agora. Não, protejam as nossas crianças pelo amor de Deus. Protejam as nossas crianças, pelo amor de Deus. Não é o Estado que tem que cuidar das suas crianças, porque o que está acontecendo? Então, quase você, papai e mamãe, cuidado para quase você não ver sua criança. E aí a criança fica com internet o dia todo, e vai para a escola, o dia todo, e você só dá um bom dia, boa noite, e você vai perder sua criança desse jeito, porque o Estado não tem valores cristãos muitas vezes. Perigosíssimo o que você está fazendo. Traga os seus filhos para perto de você. Proteja eles das ideologias, por favor. Por favor. A ideologia, você não tem noção como ela é destruidora. Você não tem noção de como ela pode destruir teus filhos. A tua família, você não tem noção. Efésios capítulo 2, versículo 2. Efésios capítulo 2, versículo 2. Versículo 1, vai. E vós outrora estáveis mortos por causa dos vossos pecados, que cometestes outrora seguindo o modo de viver deste mundo, do príncipe das potestades, do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes.
Você está entendendo? Existe um modo de viver deste mundo. O modo de viver deste mundo é ideologia. O modo de viver deles é esse, mas não é o nosso. Do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Esse espírito de mundo, esse espírito diabólico atua nos rebeldes, aqueles que não querem saber de Deus. Mas você é de Deus, filho. 1 João, capítulo 5, versículo 19. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus, você é de Deus. E que o mundo todo já sob o maligno. Então você é de Deus, mas o mundo já é sob o poder do maligno. Lucas capítulo 4, versículo 6. Lucas capítulo 4, versículo 6. Esse mundo pertence ao demônio. Olha o que o diabo vai falar para Jesus. E Jesus não diz o contrário para o demônio. Lucas capítulo 4, versículo 6. E disse-lhe, o demônio disse para Jesus: eu te darei todo este poder e a glória desses reinos, porque me foram dados. E dou-os a quem eu quero. Então o diabo está falando assim, ó, todo esse mundo aqui é meu. Foi me dado. E eu dou para quem eu quiser. Se você me adorar. Se você me adorar, eu te dou. E aí Jesus fala para ele, não, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso. Então tá claro, eu tô te provando na Bíblia que o demônio é príncipe deste mundo. Então é por isso que vai de mal a pior, meu irmão. Vai de mal a pior. Eu sei, nós somos bastante otimistas, brasileiro principalmente é bastante otimista, mas eu quero que você entenda uma coisa. O mistério da iniquidade só vai crescer. Só vai crescer. Ah, Frei, mas então já era. Não, já era não. É isso que a gente tem que fazer. Nós temos que barrar. O máximo que a gente puder, a gente tem que barrar. Lembra que eu li uma passagem que diz assim, ó, alguma coisa detém o anticristo, alguma coisa detém o anticristo. Ele não veio ainda porque alguma coisa detém. Então, o nosso papel é deter, é tentar bloquear o máximo possível. E outra, é tentar salvar o máximo de almas possíveis. Nós vamos tentar salvar o máximo de almas possíveis dessas ideologias, dessas doutrinas diabólicas. Nós vamos tentar fazer o máximo possível. Por isso que Deus está levantando esse exército na madrugada, mais de 500 mil pessoas. E isso é Deus que está levantando, é Deus que está querendo salvar, entendeu? Então nós vamos fazer o máximo que a gente puder. Falta pouco tempo para Ele e falta pouco tempo para nós salvarmos o máximo de almas possíveis. Sabe, teve um dia que eu entrei numa crise. Vendo como as coisas estão acontecendo no mundo, eu disse para mim mesmo, não tem jeito, ninguém vai parar esses caras, a ideologia está implantada, isso aí vai de mal a pior. Não tem... aí eu me perguntei assim, para que eu estou evangelizando? Para que eu estou pregando? Se não tem como, se as profecias da Bíblia têm que se cumprir, se o anticristo vai ter que chegar, se tudo vai ter que acontecer, para que eu estou aqui pregando? Sabe, me deu essa crise, mas não deu um minuto. A resposta veio ao meu coração. Frei Gilson, você está correto, as profecias vão se cumprir, tudo que está na Bíblia vai se cumprir. E a tua pregação, ela não é capaz de que as profecias não se cumpram. Mas a tua pregação é para salvar o máximo de pessoas possíveis, para que não caiam nas doutrinas diabólicas. Então, você não vai conseguir barrar o sistema da iniquidade como um todo. As profecias bíblicas vão se cumprir. Agora, se você pregar,
se você evangelizar, se você der a vida, você vai salvar muitas almas que iriam cair nisso e não vão cair por causa da pregação. Então pregue, pregue, pregue. Eu falei, já entendi, já entendi. 1 minuto de resposta Deus me deu, falou, então eu vou continuar pregando, eu vou continuar falando, eu vou continuar orando para salvar Se eu salvar você que está me escutando aqui, meu irmão, já é um ganho e você vai salvando outras pessoas, entendeu? Agora, nós sabemos que estamos falando que o diabo é o príncipe deste mundo. Mas quem é o rei? O rei é Jesus. Se a gente fosse olhar num plano humano, o que é o príncipe? O príncipe é aquele que tem ele é herdeiro do trono. Será que o diabo é herdeiro do trono? Porque Jesus falou que ele é o príncipe. Será que ele é o herdeiro do trono? O príncipe tem um poder delegado pelo rei. Então ele não tem todo o poder. Quem tem poder é o rei. Só que ele tem um certo poder, mas é delegado pelo rei. Ele é um representante do rei. Portanto, ele tem limites no seu poder. Então, no que diz respeito ao príncipe neste mundo, não se ajusta muito ao príncipe que é o demônio, tá? Por exemplo, o demônio, ele vai ser algum dia herdeiro do trono de Deus? Abra a sua Bíblia. Vamos responder essa pergunta. 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Jesus é o rei, ok? A pergunta é, se Jesus é rei, o demônio é o príncipe herda o trono do rei quando o rei morre. Só que a questão é o seguinte, que a palavra de Deus diz que Jesus não morre jamais. Ele morreu uma vez, ressuscitou para nunca mais morrer. E olha o que diz 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Ao rei dos séculos, portanto ele é rei de todos os séculos, Deus único, invisível e imortal. Então tira o cavalinho da chuva, o diabo é o príncipe deste mundo, mas nunca herdará o trono, nunca herdará o trono, porque Deus é imortal. O trono nunca vai ficar vacante. Meu irmão, pensa nisso. Se Deus morresse, se Deus pudesse morrer, se o Pai, o Filho e o Espírito Santo desaparecessem, morreram, quem ia assumir o lugar? Essa criatura que é muito poderosa, forte, o demônio. Se ele é o príncipe, ele talvez teria direito, ele subiria ao trono que, porque o rei morreu, ele teria. Mas, gente, isso aqui não, isso não é possível. Vamos parar de pensar nisso, porque isso não é possível. Por que não é possível? Porque Deus não vai morrer jamais, jamais. Ao Rei dos séculos, Deus único, invisível e imortal, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Portanto, ele não é o rei. O rei é Jesus. Mas se ele é príncipe, ele também é herdeiro. Será que o demônio é herdeiro de Deus? Não. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu herdeiro universal pelo qual criou todas as coisas. Então quem é o herdeiro de Deus? Não é o demônio, o herdeiro é Jesus. Então o diabo não tem direito ao trono, o diabo não tem direito à herança. Ele perdeu tudo. Quem é que tem direito à herança? O Filho. Jesus, está aí na tua palavra, ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu herdeiro universal. E agora, para ficar mais bonito ainda, abra sua Bíblia. Então o diabo tem nada, meu irmão, o diabo tem nada, ele vai perder todo esse poder, e um dia ele vai estar
totalmente derrotado no inferno, que lá é o lugar dele. Lá é o lugar dele, no inferno. Hoje ele está na terra, hoje ele está fazendo uma bagunça. Deus está permitindo, porque Deus é capaz de tirar de todo bem, de todo mal um bem maior. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Esse tempo vai passar, Jesus vai voltar e vai colocar um ponto final nessa história, e o diabo vai ser acorrentado para sempre. Não vai ter mais tentação no céu, o diabo não vai aparecer no céu lá, não. Isso não é possível. O diabo vai ser destronado para sempre. Então ele não vai assumir o trono, nunca, jamais. Deus é imortal, Deus é imortal. Essa vitória já é nossa, essa vitória já é nossa. Fica do lado de Jesus, meu irmão, que você já é um vencedor. É por isso que a Bíblia diz, em Cristo nós somos mais que vencedores, mais que vencedores. Só ficar do lado de Cristo, meu irmão, você já é um vencedor. Porque o trono é de Deus, não tem herdeiro, o herdeiro não é o demônio, o herdeiro é Cristo. Cristo é o herdeiro do trono, é o herdeiro de Deus. Não vai herdar o trono e não tem direito à herança, não tem direito à herança, a herança é de Cristo. E olha que coisa bonita agora, Romanos capítulo 8, versículo 16 a 17. Romanos 8, 16 a 17. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. A pergunta é, você é filho de Deus, sim ou não? Sou. Então preste atenção nessa palavra. E se filhos, também herdeiros. Então se você é filho de Deus, você também é herdeiro. O diabo não é herdeiro, você é herdeiro. Por quê? Porque, segue a palavra, e se somos filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Na verdade, o herdeiro é Cristo, nós somos co-herdeiros de Cristo. Contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Fica com Cristo e você vai vencer. Fica com Cristo e você vai vencer. Volta ao livro. O pobre diabo, ele que se arranje, pois será infeliz por toda a eternidade. Lamentamos muito por ele. É isso mesmo, que o diabo que se arranje. Lamentamos por ele, porque ele era um anjo bom. Lamentamos por ele, essa foi a escolha dele, mas não será a nossa. Se o diabo não quis servir Deus, essa foi sua escolha. Você vai ser infeliz para sempre. Mas essa não é a nossa escolha. Lamentamos muito por ele, mas não é o seu reino que nos interessa, não é? Não. É o reino de Deus que nos interessa. Jesus veio para pregar o reino de Deus, organizou a igreja para que ela trabalhasse e construísse o reino de Deus. Nós cristãos, contemplativos, ativos, de ação apostólica ou não, trabalhamos apenas na edificação da igreja, sempre com o mesmo objetivo. Abra sua Bíblia, Mateus 12, 26. Mateus 12, 26. Satanás tem um reino, mas esse reino não é nosso. Se Satanás expele Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Jesus está perguntando, como é que Satanás vai subsistir o reino dele se ele está lutando contra ele mesmo? Ou seja, Jesus fala que Satanás tem um reino. Você quer estar no reino de Deus ou no reino de Satanás? Eu tenho certeza que você está dizendo, eu quero estar no reino de Deus. 1 Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos arrancou do poder das trevas. Ele, Jesus, nos arrancou do poder das trevas, nos arrancou do reino das trevas e nos introduziu no reino de seu Filho muito amado. Então nós não estamos aqui para participar do reino das trevas, nós estamos aqui para participar do reino de Deus. Porque Jesus nos arrancou do reino das trevas. E é por isso que o diabo fica bravo. Porque você era do reino dele. Aí veio Jesus, morreu na cruz, ressuscitou por você e destruiu as obras do diabo. Vá lá na sua Bíblia, 1 João capítulo 3, versículo 8. 1 João capítulo 3, versículo 8. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Eu já estou terminando? Volta ao livro. E
como trabalhadores na edificação da igreja, senão nos tornando colaboradores do Espírito Santo, colocando-nos sob a direção, deixando-nos conduzir por ele, fazendo, como diz o São João da Cruz, atos divinos? Pois São João da Cruz não hesita em dizer: uma alma que é inspirada por Deus, guiada pelo Espírito Santo, que se entregou a ele, colocou-se em contato com ele, faz somente atos divinos. Ela mal age, pois é Deus quem age nela, é Deus quem faz sua obra por meio dela. Ela é um instrumento, que sejamos instrumentos de Deus. É o Espírito Santo, alma da igreja, que por essa alma faz sua obra na igreja e no mundo, constrói e realiza seu decreto eterno. E isso é o que a oração faz. Não vamos à oração para nos tornarmos místicos, mas para buscar luzes e consolações, mas para ser a coisa do Espírito Santo, o instrumento do Espírito Santo. Então, ou seja, neste mundo você tem que ser instrumento do Espírito Santo para salvar, para evangelizar. Por isso, irmão, nós não podemos perder tempo. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta e ele não perde tempo. Os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. A gente não pode mais perder tempo. Você não pode mais perder tempo de falar de Deus. Você não pode mais perder tempo de evangelizar. Você não pode mais. Não brinque. A coisa está séria. Teu filho está na escola, procure saber o que ele está aprendendo lá. Teu filho está fazendo faculdade, o que você está aprendendo na faculdade, meu filho? Nas amizades. Tudo, esteja esperto com tudo. Veja o que teus filhos estão assistindo. Avalie, não só os teus filhos, às vezes você está assistindo coisa que não deve. Avalie o que você está assistindo, avalie o que você está ouvindo. E não deixa mais ideologia entrar dentro da tua casa. Para de você... E cuidado com aquela coisa assim, eu sei que é ideologia, mas não dá nada. Eu sei distinguir. Não, você tanto não sabe que você fica assistindo. Se você sabe distinguir, então essa ideologia, essa série, ela te ofende. Ofende sua fé. Então, chega, parou. Eu não sou muito de assistir série porque eu acho que perdemos muito tempo nisso. É muitos capítulos, é muita coisa e eu tenho que fazer outras coisas na vida. Mas eu me lembro de uma vez que nos meus períodos de férias, de descanso, vamos assistir tal série. E eu gostei muito da série. A série muito animada, era um estilo que eu gostava, tal. E a série começou super bem. Só que aí começou a fazer um determinado sucesso, papá, e depois eu percebi que começaram a colocar um monte de ideologia dentro. Sabe o que eu fiz? Eu falei, não. Começou bem. Nos primeiros capítulos nada acontecia. Então, tudo que eu estava assistindo estava tudo legal. Parecia um filme de ação, um filme de aventura, e a gente se divertia, estava de férias, tal. De repente, até hoje eu não sei o final. Eu não vou ficar... Então, você entendeu? A gente tem que tomar essa postura. Enquanto vocês estavam fazendo negócio decente, eu estava assistindo. Mas agora não dá mais. Não dá mais para aceitar isso que vocês estão fazendo. Eu não vou dar audiência. E esse é um problema, né? A gente fica dando audiência para essas porcaria. O que esse povo tinha que entender? Quando vocês fizerem porcaria, ninguém vai ligar a TV. Quando vocês fizerem porcaria, ninguém vai acionar esse YouTube. Enquanto vocês fizerem porcaria, só que aí que você vai ver as porcarias, quantas visualizações tem. Então vamos abrir os olhos, em nome de Jesus. Olha, essa foi uma pregação muito séria. Eu não imaginei que eu ia falar tudo que eu falei aqui. Você sabe que eu não falei nem a metade, nem o começo do que eu queria falar, porque não posso. Mas eu espero que o que eu não pude falar, o Espírito Santo comece a te ensinar. E que você possa ver toda a verdade e não possa ser enganado pela mentira do anticristo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.